Boa tarde, Ueba! bom dia, boa noite! Boa noite! Boa noite! Você está inovado, Luciano. Sejam mais uma vez bem-vindos ao Beyond the Cave. Isso aí, galera. Parte 2 com o nosso querido, amado, cara, sensacional. Quem não Cada vez ouviu, mais amado. Quem não ouviu a parte 1 aí, galera, tá perdendo, porque Sabe nada. Daniel José é um monstro, cara. Um cara muito legal. Mas agora a gente vai desviar um pouco do assunto. Mas antes de falar um pouquinho, reapresentar, na verdade, para reapresentar ou não, porque vai lá e ouve primeiro, que já tem toda a apresentação. Não seja preguiçoso. Vou mudar. Velho, qual que são as redes sociais aí? Fala pra As galera. redes sociais é aquela que o Marco sabe, but I not. Fala lá, mano. Você sabe? BeyondTheCave@PDC. @BeyondTheCave PDC, cara. Os caras não acertam nunca. Não é de propósito. O cara manda eu falar, não me fala o quê, mano? de- Eu não sei, mano. Eu não sei. Botou a Então, roda. galera, Bora lá. Por favor. Porque assim, ó, eu sigo um canal e depois eu só assisto. isso aí. Como é que chama? Não sei. PDC, né? Barra Beyond the Cave PDC. @BeyondTheCave Não faz PDC. isso, Daniel, não faz isso. Segura, senão você vai ser expulso. É que pra YouTube é barra, não é? Não tem o arroba, né? Pra YouTube. Não, pro YouTube é Beyond the Cave PDC, né? Isso. Isso É aí. tudo junto Isso aí, e vai embora. é assim que fala. O barra entra no Apoia. apoia.se/Beyond. Que pra gente é muito importante, porque faz Beyond the Cave PDC. Barra Beyond the Cave PDC. /Beyond. Só Beyond, só? apoia.se/Beyond. BEYOND, que é Não, simples, the real simples. nickname of it. Então é o Beyond. O apelido carinhoso. O apelido carinhoso. Isso aí. Cara, quem, R$20 por mês, galera, importante pra gente, pra manter o negócio rolando. Vocês viram aí, já estamos gravando, acho que é o 34º hoje. Caraca, que legal, parabéns. Imagina, Não, mas- 3 obrigado, médicos e tem um agregado, um maluco agregado. Philosophe, je suis le philosophe. que é Oui, filosofia. c'est vrai, hein? C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, je... Il est philosophe? Je suis C'est super. l'ancien étudiant de la PUC de São Paulo. Lindo, mas beleza. Ça, c'est super. Cara, quem apoiar a gente vai ter, vai fazer pergunta, que a gente tem uma pergunta do Bruno, né? É isso aí. Daniel, É isso vamos aí. fazê-la. Vamos né? logo mais. Saber dos convidados, acompanhar ao vivo. Eu sei que o Morgan tá ao vivo aí, irmão. Obrigado, tamo junto. Fazer parte da comunidade, que a gente troca altas ideias aí. Fala muito de liberalismo, política, da vida boa, de pessoas, como as pessoas funcionam. E além de tudo, a camiseta que a gente já mostrou no anterior. Mas vamos que vamos, certo? Certamente. Go on. Então, cara, a gente falou de política em geral na parte 1. E agora vamos para a parte 2 falar de uma coisa que assim, é teu tema, que pra gente é muito caro. A gente terminou falando um pouquinho do ICMS Educacional. que é uma pauta brilhante e muito boa. E eu faço questão de te perguntar isso para você Posso fazer um parênteses? Só para ilustrar o quão isso é caro para gente. Isso. A ideia da educação, num ideal platônico, é a ideia de tirar as pessoas da caverna. Quando a gente montou a ideia de Beyond the Cave, é o ideal platônico, a gente tem Sócrates aqui com a gente, mas o ideal platônico de sair da caverna. Legal. E para que você pudesse sair da caverna, você precisa ter ideia do conhecimento, de onde está a verdade, para que você possa sair. Sim. Então, educação é uma ideia platônica das mais sublimes de todas. Senão, você não sai da caverna. E você ilustrou isso de inúmeras formas no primeiro bloco. Falando quando você está preso a isso, quando você não tem condições de tomar uma decisão correta. Sabendo estar o bem. E além disso, na própria República, Platão ainda fala no retorno da caverna. Quem que retorna da caverna para buscar a galera, para esclarecer, para trazer a muito iluminação? obrigado. É verdade, bem lembrado, É bem isso! lembrado. Mas ele está sendo absolutamente textual. É o político com P maiúsculo. É o político. É o político que a gente acredita. É o político de verdade, não o sofista. É na ideia de que o homem que faz a política, ele está na polis e ele conversa com as pessoas e ele faz política, porque, segundo o ideal aristotélico, o homem é um zoopolítico, um animal político. Caraca, É bonito isso. É bonito, né? Então, Cara, muito não é à bonito, toa que você está aqui, a gente conversou de tantas coisas, conversaremos de outras, porque é ideal de sair da caverna para poder promover essa educação. Sim. Então, educação é um tema, só para ilustrar o quanto a educação é um não, é tema muito. importante. A formação E é do por isso homem, que a né, gente que a gente tava admira. falando. E é por isso que a gente admira o tema que você defende, é isso que ele E estava que o que fez que ensejando. mudou É a minha isso. trajetória foi isso, né?
de alguma maneira eu consegui sair da caverna, mesmo Sem que boa dúvida. parte das pessoas não, né? Sem isso, né? dúvida. Através E da o político educação. volta. Mas calma aí, ele E o fez uma político? afirmação muito severa. Ele falou que ele saiu da caverna. Boa. O Regis tem que perguntar agora, mas como? Boa. Eu aprendi, comecei aprendendo a ler e escrever, foi importante. E matemática básica, geralmente é um bom norte já pra... Se você sabe isso, você já consegue caminhar, né? Porque sem isso você não caminha, né? É isso. Sim, sem Sem dúvida. isso você não São caminha. os rudimentos, são os Tipo, e rudimentos se o pra poder mundo andar. isso aí. escolheu medir isso, mas, pô, como é que é a Dinamarca, como é que é a Finlândia, como é que eles medem a educação? Porque a educação ideal é todo um troço, senão, poxa, é um negócio de preparação para o mercado de trabalho, ao mesmo tempo que tem uma formação de caráter, de que lá e tal, um monte de coisa. Por que o mundo escolheu medir português, né, no caso o idioma do país, né, matemática, ciências? Por quê? Porque no limite esse é o básico do básico, que sem isso não consegue fazer muita coisa, né? E assim, nessa pegada. Eu odeio te interromper, mas De eu não novo, mas consigo. vai lá. Eu acho muito, Sabe que você muito voltou, curioso, né, viagem? porque você falou uma coisa que é muito cara a mim e o Regis, em nós dois sendo médicos. A medicina costumava ser uma profissão de meio e não uma profissão de fim. Em que sentido? Olha, eu vou operar, mas eu vou garantir a melhor operação. Mas eu não sei se vai dar certo. E ela deixou de ser uma profissão de meio para ser uma profissão de fim. Eu tenho que garantir que 100% das apendicectomias não tenham problemas no intraoperatório. Eu tenho como garantir isso. Ela deixou de ser uma profissão de meio e ser uma profissão de fim no sentido de apresentar resultado. Utilitarista. Utilitarista. E é por isso que tem planos de saúde, porque eles conseguem quantificar quanto custa cada coisa, como organiza. A ideia econômica da coisa. E eu acho fantástico, porque você está divulgando a mesma coisa para a educação. Não tem que ser uma profissão de meio, tem que ser uma profissão de fim. Eu quero uma finalidade nisso. E se a medicina foi para isso, não há motivo por que não acreditar que a educação não tem. Não, a educação é muito mais simples. É isso. Porque assim, por exemplo, poxa, um hospital público gerido por uma organização social é um troço extremamente complexo. Essa gestão de um hospital é um negócio inacreditavelmente complexo. Uma escola é simples. É uma logística muito simples, uma estrutura simples. Mas como é que você avalia resultado? Pô, no hospital é super difícil. Qual indicador você vai escolher? Tem matrizes e matrizes de indicadores para cada coisa, é uma loucura. Agora, na escola não, é aprendizagem de português, matemática, ciências, alfabetização da idade certa, abandono escolar, acabou. Né, e acompanhamento, né, um pouco mais do lado assim de emocional e comportamental das crianças e dos jovens. É meio que isso, e foi. E aí você tem parâmetros claros para entender se um trabalho tem sido bem feito ou não. E, cara, é surreal. Só que assim, tem um outro elemento de complexidade que também é muito... que torna a educação uma área particularmente difícil nas políticas públicas, que é a educação é um sistema aberto, né? Então, por exemplo, eu produzo esse copo de vidro aqui. Só que aí esse copo, chega no final da linha de produção, ele tem uma deformação aqui na boca. Ele não é redondo, ele tem um bico aqui, sei lá. Aí você fala, cara, o que aconteceu para ter esse problema? Eu não vou conseguir vender esse copo. Virou um refúgio, né? Para quem estuda engenharia de produção, né, e tal. Pô, virou um refúgio. É claro que as pessoas não são assim, é diferente, né? Mas eu chego lá. O que acontece? Como é que eu vejo assim esse problema que aconteceu? Eu faço uma engenharia reversa do processo produtivo e eu encontro a etapa exata onde alguma coisa inesperada aconteceu e eu resolvo esse problema, seja no processo produtivo ou nos insumos. Às vezes é uma questão de insumo também. Mas você consegue encontrar exatamente onde está o problema, virar aquilo, resolver e voltar tudo ao normal dentro dos parâmetros de especificação, né? Que é o termo técnico para os engenheiros de produção. E aí o que acontece? A educação não. A educação é o oposto disso. A educação é um sistema aberto. Porque no sistema fechado, uma coisa impacta a outra diretamente. Então você consegue identificar exatamente onde está o problema. A educação é um sistema aberto. Tem 1 milhão de roldanas que se relacionam com 1 milhão de outras roldanas. E se tem um problema, ou seja, as crianças não estão aprendendo, como é que você sabe onde que está o problema? Pô, tem inúmeros fatores. Um é sistema contínuo, tem a carreira outro é o paralelo, professor, né? tem a formação do professor, tem o perfil do diretor, tem a comunidade, tem o tem os ensino pais mesmo, dos né? alunos, tem a iluminação pública, tem a violência, tem a economia, tem 1 milhão de fatores. Sabe, como é que você sabe? Se eu tenho 100 unidades monetárias, 100 dinheiros, e eu tenho que colocar na educação, visando o maior retorno para a educação em termos de aprendizagem, de redução de abandono escolar, onde eu coloco? Tem uma pesquisa que foi feita num país africano, não lembro se era Nigéria ou Malawi,
Não lembro, mas assim, a questão era a seguinte. Você tem 5 alternativas para investir dinheiro visando aumentar a escolaridade da população. Uniforme novo, material didático novo, aumento de salário de professores, vermífugos ou quadra nas escolas para prática de esporte. Qual vocês acham que tem? Cara, eu acho que é o seguinte, eu acho que tem que ser descentralizado. Cada lugar vai ser uma coisa diferente. Não, o que a gente mas tá qual falando que é dá alocação resultado? de recursos. Achei mal. É gestão. Tipo, dentro dessas 5 falando alternativas, ele tá querendo se dizer, você tivesse que como é escolher você uma faz a delas para gestão? De acordo com aumentar o parâmetro a de gestão. escolaridade. A gestão. Uma dessas que eu falei, Onde eu boto que dinheiro? onde você bota o bonito. dinheiro? Eu botaria nos salários dos professores, mas posso estar errado. Você tá errado. Boa. Eu acho que eu colocaria em alguma coisa estrutural. Quais são as Aumentar opções? a escolaridade. Quais são? Vamos lá. Eu falei uniforme novo, material didático novo, aumento de salário. Uniforme. vermífugos Uniforme de longe. Ou quadra na escola. Uniforme de Eu longe. já sei a resposta, vai ser vermífugo, porque a galera não vai pra escola. Porque É isso. a resposta é essa, mas assim... E aí eles tem viram uniforme. que 50 centavos de dólar aumentava em média 1 ano de escolaridade. Então, assim, é uma maneira muito barata de reter os alunos na escola. Você tá entendendo? Então, assim, Gestão. em política pública, tem consequências diretas, indiretas, tem uma série de incertezas, Perfeito. porque o sistema é aberto, é complexo. Sim. Então, assim, se eu tenho que saber como alocar os meus recursos, eu tenho que fazer o quê? Experimentos. Da mesma forma como medicina funciona, só que experimentos populacionais e não individuais. Então, assim, o que eu faço? Poxa, eu começo a implementar cada uma dessas políticas em vários lugares diferentes, aleatoriamente selecionados, e em vários outros lugares aleatoriamente selecionados, eu faço um acompanhamento sem nenhuma intervenção, que é o público de tratamento e o público... É um estudo, É o né? grupo de... exato, é o estudo, É um estudo científico. É estudo científico, ponto. E aí você vê ao longo do tempo quais são as medidas que maximizam o resultado, o output, né, que é a aprendizagem, aprender mais, abandonar menos a escola, que é para onde a gente tem que mirar. Tem na Indonésia um estudo muito interessante que o governo de lá, o Ministério da Educação da Indonésia, aumentou assim brutalmente o salário dos professores. Eles queriam avaliar o quanto que isso, quais eram as consequências disso. Qual que foi a conclusão? É meio óbvia. Os professores passaram a ter uma qualidade de vida melhor. O que é positivo, é bom. Pelo mero aumento? Agora, Mas só aumento do salário? só aumento do salário. Só aumento mais nada? Aumento do salário. Sem mudar o sistema. Nas regras do jogo, como funcionava lá, só aumenta o salário. Tipo, a aprendizagem não evoluiu, a aprendizagem ficou igual. No Brasil isso aconteceu também ao longo do tempo. O Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, tal, o fundo que é o grande caixa para bancar a educação básica no Brasil, né? É o dinheiro que vai para os municípios, para escolas municipais e por aí vai. Ao longo de 2003 a 2018, posso estar errando de um ano para mais ou para menos, mas são uma janela ali de 15 anos, o governo aumentou em 150% os recursos investidos. Você mais do que dobrou o dinheiro alocado à educação. O que você espera com as notas? Subirem. Total. Subirem. É. Só que daí nos anos iniciais do fundamental a nota aumentou tipo 30 e poucos %, nos anos finais 22% e no ensino médio 3%. Então você ao longo do tempo, você mais do que dobra a quantidade de recursos e o resultado não vem. Por quê? Porque esse dinheiro está sendo mal alocado. Por uma série de motivos, aí dá para destrinchar, mas aí isso daí demoraria horas. Qual que é a mensagem? É que se você quer melhorar a educação em boa parte das políticas públicas, você tem que usar de evidências da ciência para entender qual que é a forma mais efetiva de usar aqueles recursos. E isso é muito importante. Por quê? Porque tem uma premissa que muita gente não quer acreditar, que os recursos são limitados, né? Então os orçamentos públicos são limitados porque a gente paga uma quantidade limitada de impostos, que já não está tão Que já é limitada muito. assim, que já é demais, exatamente. Então, a educação é particularmente difícil. Tem muita gente que fala, a educação no Brasil é ruim porque tem teoria da conspiração, que o político não quer que as pessoas saibam. Não é, porque os políticos não sabem. Eu mapeei todos os projetos da área da educação em todas as assembleias legislativas estaduais do Brasil. Deve ser ridículo. Antes de você falar, não sei, mas deve ser ridículo, irmão. Pode falar uma coisa? Sabe por quê? Porque assim, a educação como a saúde, desculpa, eu tô, né, Por favor. Verbalizando. A educação como a saúde não gera voto, velho. Porque Discordo. uma política de saúde e educação, ela necessariamente tem que ser uma coisa de longo prazo. Tem coisa que você pode resolver aqui e ali. Mas você resolver mesmo educação e saúde, são coisas que não duram 4 20 anos. anos, 20 anos.
É isso, são 20 anos. Então, existe o cara que tá ali fazendo a política, não todo mundo. É óbvio que tem você. Graças a Deus que tem você. Mas a grande maioria. Graças a Deus, graças a Deus. Valeu, A valeu. grande maioria. Tamo junto. A grande. Vai, Corinthians, porra! Isso aí. A grande maioria, cara, tá preocupado em se reeleger depois de 4 anos, velhinho. Então é o seguinte, cara, é muito mais fácil ele meter a luz na rua, entendeu? Ou talvez até tapar o buraco. Asfalto, exatamente. Do que fazer. Mas asfalto é super importante, tá? Sim, Cara, sem se dúvida. você vive num lugar sem asfalto, pô, a produção econômica vai a zero, você demora horas pra chegar num lugar que demoraria 10 minutos. E é esse o problema, de contrapor A o asfalto à ineficiência, educação. a produtividade da economia cai muito. E é esse o problema. É tão imediato a resolução do asfalto e tão não imediata a resolução da educação que é um contraponto Por isso quase que pra desleal. mim, é o que eu tava falando no bloco, na parte 1 aí, quem não tá assistindo tá perdendo. Perdeu. Fala lá, aí, ó, vai estar aqui pra Não nós. seja preguiçoso. A questão é o seguinte, né? Se você for olhar matematicamente, a prioridade número 1 é a reforma administrativa, porque é a grande parte dos orçamentos públicos, né? E aí, só para avançar um pouquinho nesse ponto, para depois a gente voltar na educação, o que tem na reforma administrativa? Mudar como se contrata funcionário público, porque a gente não mapeia bem as habilidades que são necessárias para as funções que esses funcionários aplicam na prática. Então, só fazer uma prova não é o suficiente para você mapear se a pessoa tem as habilidades necessárias para aquele trabalho. 2, as carreiras são extremamente desorganizadas. Então, assim, são centenas de carreiras diferentes, com centenas de níveis diferentes. Um professor no estado de São Paulo, até antes dessa aprovação da nova carreira do professor, que eu falei na parte 1 também, assistam lá, é o seguinte, a secretaria, para a elaboração de cada olerite, de cada professor, tinha 300 inputs diferentes de informação. Então, caos completo. E assim como tem a carreira, tem 1 milhão de carreiras diferentes, não tem nada padronizado, tem uma loucura. Então, precisa simplificar. Segundo, terceiro ponto. Precisa separar o que é carreira de Estado e o que não é. Porque a estabilidade do funcionalismo está na carreira de Estado e não na carreira que não é de Estado. Então, o datilógrafo, que está lá contratado no governo federal, que foi contratado na década de, 90, e que está até hoje lá sem fazer nada, ou fazendo coisas assim subótimas, né, em termos de alocação de recursos, ele não deveria ter estabilidade. O juiz, sim. Enfim, tem várias outras funções que são funções de Estado, que são importantes e que aí tem que ter estabilidade. E tem um outro ponto também, porque as carreiras são muito fixas e se o cara não tem mais função como um datilógrafo, ele poderia ser alocado para fazer outra coisa. Eu tenho um amigo do mestrado meu lá nos Estados Unidos, que estudou comigo lá em Yale, que ele era um funcionário público de Singapura. Ele começou no Ministério da Saúde, depois foi promovido para o Ministério da Defesa, aí ele ganhou a bolsa para fazer o mestrado lá nos Estados Unidos e depois voltou para o Ministério de Relações Internacionais e tal. Então ele vai progredindo em áreas diferentes, então ele é utilizado, o potencial dele é utilizado em várias funções diferentes, porque ele é um capital humano de alto nível. O quarto ponto é ver como se avalia funcionário público para como se promove e o quinto, como se demite. Né? Então, assim, tem que regulamentar demissões com base em desempenho, tem que regulamentar também como se promove os funcionários públicos com base em desempenho. Você faz esses 5 pontos, extremamente difícil para 12 milhões de funcionários públicos no Brasil, a próxima geração já vai morar num país diferente, entendeu? Na largada. Mas, voltando ao ponto da educação, eu sempre falo que a primeira é a reforma administrativa, a segunda é tributária, a terceira é educacional. A gente precisa avançar muito em reforma educacional. Aí eu também faço aquela mesma pergunta, se pudesse fazer 3 coisas para melhorar a educação, o que você faria? E é um outro problema, porque quem forma opinião no Brasil não tem a mínima ideia de como melhorar o sistema educacional. E eu entendo por quê. Porque para você entender o que é política pública eficaz em educação, você precisa estudar políticas públicas educacionais, você precisa estudar a economia da educação, você precisa estudar vários estudos, assim, ler vários estudos, vários experimentos que foram feitos ao redor do mundo e tirar conclusões, observar outros estados do Brasil, outros municípios, entender o que eles implementaram, o que deu resultado e tudo mais. Isso foi um pouco da lição de casa que eu fiz no começo do mandato para começar a defender alguma coisa que, depois que eu saísse da Assembleia, eu soubesse que a qualidade do ensino de milhões de alunos do futuro, né, estaria bem mais avançada do que se não tivesse ali. Para mim, isso é o resultado de um mandato. Sim. Não é tribuna, não é nada disso. Assim, é óbvio que é até gostoso assim na tribuna e ficar provocando os sindicalistas que vão lá para defender interesse. Eu adoro, assim, sabe? 500 sindicalistas. Eu falo, mas não é só o paycheck, tem outros prazeres. De tomar vaia, assim, uma coisa até meio. Parece que eu tô assim. Cara, eu ia adorar estar lá fazendo a mesma coisa. É mas sabe o que eu me questiono, cara? Será que essa elite intelectual realmente quer melhorar a educação do cidadão Eles comum? querem. Será que o Estado em si.
realmente quer melhorar Querem. porque eu vejo que a gente teve 30... Aqui. Calma aí. Que é elite intelectual nessa sua frase aí? O que é a elite intelectual? Qual que é? Pega a elite econômica como proxy, né? Boa. Ah, elite intelectual. Boa. Continua. Mas como Quem tem proxy. dinheiro no Brasil? Sim, mas continua. Cara, não, eu acho que são todos os formadores. Eu queria falar todos os formadores de opinião, de uma forma geral, entendeu? Eu não vejo, eu acho que não querem. Eu não acho que o Estado tem um interesse realmente verdadeiro de querer fazer isso. Não me parece. Sabe por que eu digo isso? Assim, veja bem, calma aí. Eu não tô falando que o Estado não serve totalmente para isso. Ou que ele não possa fazer Ou que ele não possa. Não é isso. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: a gente tá falando de números. Status quo agora. Isso, a gente tá falando de números e de resultados, tá? E assim, faz 30 anos que desde 88, a Constituição e o cacete, que o Estado toma conta da educação assim, grandemente. E a gente vê que os resultados, que nem você mesmo falou, Daniel, são pífios, cara. Os investimentos são cada vez maiores. Os investimentos são cada vez maiores. Nós estamos no PISA. Isso é impressionante. Cara, nós somos o pior país da América do Sul, irmão. Não é só isso. Você pegar investimento, a curva de investimento e resultado, aumentou o investimento e caiu o resultado. Então, tem um problema cabal aqui. Na prática, não é isso que acontece. Sim. Então, eu vejo muito como necessário uma certa transição, porque eu digo que na saúde é bem parecido com isso. Uma certa transição de você deixar a educação privada ter um pouco mais de liberdade para poder agir e tomar conta de uma parte desse tipo de serviço que ele é ineficiente, que a gente nunca vai ver esses indicadores realmente... E não sei se nunca, mas a questão é que o caminho é bem mais longo. Mas assim, eu acho que para melhorar a educação a gente tem que inovar em diversas formas, e a participação do setor privado, de organizações sociais e por aí vai, ela é importante. Eu acho que essa não é uma bala de prata que vai resolver tudo, porque se não consegue num sistema que hoje atende 8 milhões de pessoas no setor privado e 45 milhões de pessoas no setor público, falar que o mercado vai conseguir multiplicar aí por 5. Tem que haver uma transição. E dar conta de todo mundo. Mas assim, tem que testar coisas, diversas soluções diferentes. Boa. E são vários eixos. Porque assim, como é um sistema aberto e complexo, não é um ponto que vai resolver todos os problemas. Não existe bala de prata. Existem pontos que funcionam e pontos que não funcionam. Por exemplo, voucher escolar, assim, já que você entrou no assunto. Voucher escolar, ele é bom? E não é, depende de como é implementado. Tem lugar que ele foi implementado e piorou o resultado da educação, tem lugar que melhorou. E já foi implementado em dezenas de países. Por que teve lugar que melhorou? Porque teve restrições em vários pontos, mas assim, a grosso modo, para não ficar 2 horas falando por que exatamente de cada um, tal, tem as especificidades e tem algumas variáveis, assim, mas em via de regra, se você aumenta o número de vagas de forma inescrupulosa, você gera incentivo para o mercado operar, aumentar o número de vagas absurdamente, derrubar a qualidade. Então, mais ou menos o que aconteceu com o nosso FIES, com até certa forma o ProUni, porque foi um aumento assim, infinito de vagas nas universidades, via voucher, porque é um voucher educacional, é um vale educação, seja o financiamento FIES, seja o ProUni, e isso assim, é dinheiro público injetado nas universidades, elas vão fazer tudo o possível para expandir o número de vagas e capturar o máximo possível desse dinheiro. Agora, você tem que colocar condicionantes de desempenho. Então, por exemplo, no ensino básico, a implementação de um voucher você só pode permitir para escolas que tenham certos níveis de desempenho no Enem, essas escolas teriam que ser obrigadas a fazer o SAEB, que é a avaliação nacional, que depois mostra qual que é o IDEB, que é o indicador usado com os dados do SAEB para ver qual que é a qualidade do ensino nesses lugares. E aí essas escolas têm que ter desempenho mínimo, muito bom, tal, para não gerar um incentivo infinito ao número de vagas e tal. Então assim, esse é um exemplo do voucher. Tem 1 milhão de outras alternativas. O projeto que eu tenho na Assembleia, que tem barreiras infinitas, que é a OS escolar, você viabilizar no estado de São Paulo que organizações sociais possam fazer parcerias com a rede educacional estadual, com a rede escolar estadual. Hoje não pode, a Constituição do Estado veta, sendo que a Constituição Nacional, a Constituição do país, permite. Então, o município consegue fazer parceria com uma organização social para a expansão de vagas, por exemplo, as creches das prefeituras. Só que é muito louco isso, porque tanto o hospital quanto a creche são os lugares mais difíceis de fazer parceria com a organização social, porque é mais difícil de você ver indicador de resultado. Agora, os anos iniciais do ensino fundamental,
nos anos finais, do ensino médio, é muito fácil, porque você vê a aprendizagem. Né? Como é que você avalia uma criança para ver se ela está tendo uma Fazer creche uma prova. boa? Então, na creche não tem. Você não faz prova em Não, criança na de 5 quinta- na anos. quinta É bem série. empírico o Na quinta resultado. Você não série faz você prova tem em criança prova. de 5 anos. Na A quinta- avaliação de uma é isso. creche é muito mais de É, processo muito do que de mais. resultados. Sem dúvida. Então, muito mais difícil, assim como no hospital. Que é mais difícil ainda. Se o Brasil já avançou na creche, no hospital, mas por que não pode avançar no ensino, na educação básica, no ensino... Não, é uma coisa maluca. O Brasil é uma coisa das avessas. Então, assim, isso é uma outra política que tem que avançar. É uma pauta que eu estou tentando avançar na Assembleia há muito tempo e que barra no pessoal mais do sindicato e que eles acabam travando, obstruindo e tal. Agora, é isso que vai resolver a educação? É esse projeto das OS? Não é. A gente tem que colocar... a gente tem que olhar de novo o que a ciência produz de resultado para melhorar a educação e olhar quais são as medidas mais eficazes, adaptar, né, para a realidade onde a gente vive e implementar. E foi isso que eu fiz no meu projeto mais importante, que é o ICMS Educacional, que é um projeto que foi implementado em 2007 no Ceará, numa gestão de um viés diferente do meu, né, de pensamento e tal, mas que foi uma sacada que tem uma lógica Nacional de mercado, desenvolvimentista. que na verdade foi um projeto mais liberal do que Do que qualquer outra O que não coisa. quer dizer que esteja errado. Essa é a brincadeira. assim, vai estar muito mais errado do que um viés liberal, porque o desenvolvimentismo nada mais é do que você juntar tudo numa mesma sala e tomar uma decisão para coisas muito complexas que vão ter consequências que você não consegue imaginar, então vai errar muito mais do que aceita. E pensando que sabe, né? Mas quando uma empresa faz isso, ela está fazendo exatamente isso. O que eu tô querendo dizer Ela que... tá fazendo no micro ali, se ela não fizer bem, ela quebra. Mas você vê, não é a questão das pessoas estarem juntas, é o espectro que elas estão porque assando. se você é monopolista da atuação de ser Estado, e se você faz um trabalho ruim... Monopólio. Você falou uma palavra muito foda. Monopólio é problema. Que é Da monopólio. educação. Eu E acho é isso um isso. grande Agora, problema. Esse eu não sei não se é é o um problema das problema. pessoas, é o problema do monopólio. Assina embaixo. Assina embaixo. Aí vamos lá, né? Eles fizeram esse projeto que basicamente você assim, tem um imposto estadual que é muito importante, é o ICMS, que ele é repassado para os municípios com uma série de critérios. O que eles fizeram? Eles apagaram alguns desses critérios e falaram assim, colocaram um critério de desempenho em educação. Então, X% do que é repassado para os municípios depende do desempenho educacional. Qual o desempenho? Aprendizagem, a alfabetização na idade certa, redução de abandono escolar. E aí os municípios competem para ver quem evolui mais nisso. E ao longo do tempo... Genial. E aí o que acontece? Isso é genial, cara. Em 2007... Quem falou que Foi era isso? boa era Darwin. Darwin falou que isso era uma exato. coisa É. boa. Competição, isso é irmão. biologia evolutiva, né? É basicamente isso. E aí A natureza foi feita assim. Opa! Chegamos aqui dessa forma. E não à toa, a educação básica, os anos iniciais, ensino fundamental, sobretudo, e a alfabetização do Ceará, tá a níveis de São Paulo, sendo que são realidades econômicas assim, muito mais difíceis do que São Paulo, né? Você vai pro interior de São Paulo, é tipo a Suíça brasileira, tem lugares assim que é maravilhoso morar, assim, sabe? É Valinhos, incrível. genial. Pô, Valinhos, Indaiatuba, Sorocaba, São José dos Campos até, entendeu? Pô, são lugares excelentes para morar, entendeu? Então, Atibaia, que é ali na região Bragantina, pô, lugares excelentes. Agora, o que acontece? Itaquera. Você tá Cara, eu louco, acho que é os uma caras só grande pedem decisão pra 3 alguém a que tá 0 em lá. Itaquera, Mas justamente pro interior. É esses caras que a gente tem que mudar, velho. Então, assim, mas isso depois é um outro assunto. Mas, por exemplo, eu, em 2014, viajei por 20 dos municípios com os menores DHs do Brasil. Foram 10 semanas de viagem e nesses 20 municípios percorrendo o interior do Piauí, Maranhão, Pará e Amazonas. E eu cruzei, assim, todo o Amazonas. E subi os Solimões e tal. Cara, tem lugares que é assim, economicamente inviável morar lá. Sabe que assim, a desvantagem competitiva Não era pra logística tá é lá. infinita. Não era pra estar Então, lá. assim, eu Não era acho pra que ter assim, gente lá. cara, assim, é realmente. Eu não sei. É foda, é difícil. Por isso que descentralizar é bom. Então, você vai na Califórnia, tem lugares que são cidades fantasmas. isso assim, aí. de pessoas que viram que ali não era mais Mesma viável forma. foram embora. A gente tem talvez que. Foram pro Texas. É muito Foram pro Texas. Sem dúvida. Foram pro Texas. Sabe, O Brasil, né? eu Mas queria- assim, só até pra voltar, só pra explicar um pouco do ICMS educacional e depois a gente vai pra frente. Porque assim, funcionou lá. Tem evidências que mostram que a educação do Ceará evoluiu por conta desse pontapé inicial, Tiro da desse massa, projeto né? específico. E aí, na verdade, pelo amor de não Deus. foi nem, ele nem era governador, Nem era o irmão era, dele. nada a ver, nada Só a ver. que, cara enfim, do trator que tomou um tiro. Tá ligado, tá ligado. maluco, doido de pedra. Não Esse posso perder a ponto, piada, né? esse Oh, ponto. meu Deus. Olha quem Marauê. chegou. Olha quem Só chegou. conhecer Marauê. Não tem como ficar em Só aparece silêncio. aqui, só pro pessoal te ver, dá uma É, aparecida pelo aqui, só amor pra de fazer. Deus. Dá um oi Temos pra quem galera aqui, ó? aí. Pelo amor de Galera. Deus.
Marauê. É Paranauê? Como é que é mesmo? Ele é cheio dos Paranauê. Isso. Mas ele é Marauê, velho. Continue, Daniel, por Genial. favor. O cara falou aí. de cidade boa. É Itapê também, Itapê, uma ótima cidade. É, tipo isso mesmo. São, assim, Suíças brasileiras. É isso aí. Aí o que acontece? Lá no Ceará a coisa avançou, tem pesquisas que mostram que isso dá resultado. Pô, vou dedicar muito do meu trabalho na Assembleia para viabilizar esse projeto. E, enfim, teve inúmeras derrotas, momentos muito difíceis, aprendizados políticos infinitos. E agora, enfim, finalmente andou, tem um apoio formal do governo. Teve também um ponto ali mais de sorte, assim, de contexto, que tem uma emenda constitucional que os estados, né, têm um prazo para implementar políticas mais ou menos ligadas a essa área. Só que precisa ser bem feito, você precisa tecnicamente ser um projeto muito bem respaldado, porque você pode dar incentivos muito ruins, né? E a gente tem esse projeto e a partir de nos próximos anos aí, os prefeitos, 645 prefeitos do estado de São Paulo, e começam a competir por 10 bilhões de reais anualmente para ver quem melhora mais a educação. E esse dinheiro é um dinheiro que chega nos municípios, que ele não é engessado, né? Que a maior parte do orçamento público no Brasil é engessado. Funcionarismo. Então é o dinheiro que ele, é o dinheiro que ele pode usar para qualquer coisa. Ele pode investir, ele pode buscar a reeleição dele. Então, se ele quiser buscar a reeleição, ele vai ter que, como premissa, melhorar a educação da cidade. E aí, não só isso. Hoje o Estado de São Paulo não avalia anualmente os alunos das redes municipais. Eles até podem fazer a prova estadual, mas o município paga e nem todos os municípios querem pagar para o aluno fazer prova. Então, o que esse projeto também faz é que adapta para que todos os alunos do Estado de São Paulo nas redes municipais façam uma avaliação estadual anualmente, financiada pelo Estado. Então, isso gera um efeito também complementar enorme para a qualidade da educação, porque uma das premissas para você ter resultado é você avaliar a aprendizagem dos alunos com a maior recorrência possível. Se você só consegue fazer isso a cada 2 anos e o resultado vem 1 ano depois que a prova foi feita, como é o caso do IDEB, tipo, é um indicador muito ruim, após mortem. Sim, né? é uma coisa tão simples de fazer, teoricamente, simples, né, cara. Mas me fala, como que É cheio de obviedades. Sabe o que eu acho animal? Porque assim, a gente falou de Darwin aqui. E quando um ser não tá bom para sobreviver, a natureza fala assim, você não pode ir para frente. A gente tá falando de educação e a ideia de que a educação só funciona quando você tem accountability. Eu achei animal, porque o Daniel estava fundamentando uma ideia de accountability. Você tem que prestar contas do seu resultado. E só dá para você fazer essa ideia de educação funcionar quando você presta contas do resultado. E você olha para resultado, você entende o resultado. É isso. E por isso que eu falo que por mais que não tenha incentivo para os políticos e tal trabalharem por longo prazo, para políticas que têm resultado a longo prazo, né? Por um outro lado, eu acho que uma coisa importante é que a maior parte deles, na verdade, não sabem como fazer para melhorar. Não tem a menor ideia. Porque se soubessem, eles até fariam, vários deles, entendeu? Só que eles não sabem porque, enfim, porque realmente é difícil, né? Se soubessem, fariam. Então, a partir do momento que a gente começa a melhorar essa educação política e educacional, né, a gente vai ter resultados melhores ao longo do tempo. Então, isso é uma consequência quase que imediata. Eu queria falar várias coisas, que eu tenho que fazer a pergunta do nosso querido Bruno Arantes. Por favor, faça. Se eu puder fazer, eu não quero causar muito, mas é uma pergunta muito boa. Nosso É uma apoiador pergunta- aí. Bruno Arantes, o modelo? Por favor, é um modelo. Ah, sim, inteligente, hein? Um modelo de beleza e um modelo Beleza de é top, hein? moral. Moleque é o cara gato. Moleque é Aí, gato, o cara mano. é foda, Aí já é com vocês. Não, vou confessar, o moleque é gato. Vai lá. Que isso? É gato, meu. Sou sincero. Que isso? Cabelão bonito. A pergunta do Bruno é a seguinte, e é muito boa, porque tem a ver com o que a gente sempre discute aqui. E a pergunta dele, em lato sensu, é o seguinte: ele pergunta se existe uma ideia de desconstrução de valores clássicos, se existe alguma força política, de certa forma organizada, a persuadir ou a desconstruir valores clássicos. Na educação. Não, ele está falando de como um todo. E ele pergunta assim, isso seria muito teoria da conspiração, eu achar que existe uma ideia de desconstrução moderna? E aí, de pós-modernismo. isso. E em que sentido ele está falando de pós-modernismo? De progressista. Progressismo. E tal. Mas no resumo, a influência da esquerda nas escolas e tal. Então, acho que sim. Isso como um Que é lato uma forma sensu. mais grosseira, mas assim. Não, que mas também... perfeito. Não, acho ele que é está indo bem nisso. E Bom, eu só para terminar a pergunta. Terminei. E ele ilustra isso, a meu ver, de uma forma a falar de liberdade de expressão. Sim. E ele pergunta assim:
A compra do Twitter pelo Elon Musk, e eu só tô falando isso porque falamos isso agora no primeiro episódio, para você Vamos lá que possa, assistir. por favor. Ele pergunta se essa compra não seria uma guinada no retorno à defesa da liberdade de expressão. O que é curioso porque é uma guinada liberal para a defesa da liberdade de expressão. Depois ele responder, eu quero fazer só um discurso. Por favor, mas a pergunta... responda primeiro, por favor. Bom, E essa primeiro que pergunta? assim, não, excelente pergunta. Eu acho que é muito pertinente. Muitas pessoas acham que tem uma resposta direta e simples para isso. Ela é um pouco mais complexa do que as pessoas imaginam. Não é a escola sem partido, esse tipo de coisa que resolve. Na verdade, é uma política muito ruim, muito tosca. E que não tem muita evidência de que funciona, porque eu nunca vi sendo implementado em outros lugares. Mas se pudesse fazer uma avaliação rápida, eu diria que não vai funcionar, porque basicamente são cartazes nas escolas. Como é que você resolve um problema de viés de pensamento dentro das escolas? Talvez um pouco mais isso. As carreiras dos professores são mal desenhadas, né? Então elas são um pouco atrativas, que é um pouco do que a gente resolveu em São Paulo para a rede estadual. É um passo importante. Então você fazer a carreira ser mais atrativa, você atrai capital humano de mais alto nível para a carreira de professores, né? O segundo ponto é que a formação de professores no Brasil ela é extremamente teórica e ela é pouco prática. Então, por exemplo, em Singapura, como que um jovem que quer fazer pedagogia, como que é a cara da faculdade? Pô, ele vai testar, ele vai aprender muitas coisas práticas de como gerir a sala de aula, de como receber alunos, de como reter o conhecimento, de como gerir conflitos, de como mediar discussões, de como chamar a atenção dos líderes das turmas e trazer eles para perto e por aí vai. No Brasil, a formação dos professores é estritamente teórica. Tem pouquíssima prática, no máximo observação de uma escola pública e tal, que é uma coisa que não ensina muito o professor a como gerir uma sala de aula. Então eles ficam lá por vários anos e tal, aprendendo teorias e teorias, né, da pedagogia e tal, que no final de contas tem um viés mais da esquerda e tal, né? Os principais teóricos da pedagogia, eles têm um viés da esquerda. Sem dúvida. Dentro de da realidade dos Sem departamentos, dúvida. né, das Sem dúvida. universidades. O Jordan Peterson gasta muito tempo falando explicitamente disso, você pode falar. Então, assim, sobre como aconteceu nas universidades, eu não sei muito bem e também, enfim, não acho que é tanto o caso, mas se a gente consegue fazer com que a formação dos professores seja muito mais prática do que teórica, ensinar de fato a ensinar mesmo, sabe? Tem padrões, tem técnicas, tem coisas que você usa mesmo, sabe? Se você é uma pessoa mais tímida ou menos tímida, tanto faz. Você consegue ser um excelente professor do seu jeito, se você tem técnicas que funcionam para reter conhecimento e tal. Tudo isso tem teste, tem pesquisa e Mas tudo não mais. é um campo aberto? Não é difícil fazer isso? Não é é difícil isso, Os cara. meus melhores países do mundo têm formação de professores exatamente assim. A questão, e para mudar isso, são determinações do Conselho Nacional de Educação sobre a formação de pedagogia e licenciatura, que já está evoluindo para mais algo mais nessa linha. Vai demorar para ser implementado, até porque a faculdade de pedagogia hoje é uma faculdade que é muito barato para uma faculdade particular fazer, porque demanda muito pouco, Só né? uma sala de aula. Uma sala de aula e um professor que ganha pouco. É isso aí. Então você consegue Mas, trazer um monte de receitas. cara, posso Mas falar- só para concluir assim esse ponto, no final de contas é o seguinte: o professor passa por uma faculdade de pedagogia que ele, enfim, passa a engolir um monte de teoria por 4 anos, ele chega na sala de aula, ele não é uma pessoa que teve uma formação básica muito avançada. Fato. Ele chega, via de regra, né? Ele chega. Não tô falando que o pessoal assim é burro nem nada disso, tá? Não me interpretem mal. A questão é estritamente desigualdade de oportunidades no país. É extremamente absurdo como o Brasil, que tem raras oportunidades e muito mal distribuídas, tá? Então é desigualdade de oportunidades. O cara não tem oportunidade de uma boa escola, ele tem opções limitadas de carreira. Então, é uma das barreiras mais baixas, assim, para ele passar é o curso de pedagogia. Então, é só você ver as notas de corte dos vestibulares. É isso. É assim, tão direto, simples quanto isso. Não tô falando de potencial, se fosse mais, sabe, diversas oportunidades, por aí vai. E aí o que acontece? Ele chega na sala de aula, ele vai fazer o quê? Ele começa a replicar tudo aquilo que ele aprendeu. Então, geralmente, sim, fatalmente, eles acabam tendo uma influência enviesada em termos de ideias e tudo, em relação a
enfim, aos alunos e tal. Enquanto que se ele tivesse a carreira fosse mais bem desenhada, um pouco mais bem atrativa, como dá para fazer e acabou de ser feito em São Paulo. Se ele tivesse uma formação muito mais prática do que teórica, para aprender mesmo. Pô, você vai receber alunos dos anos iniciais no fundamental, na sala de aula, o que você faz? Você é o primeiro a chegar, você olha cada um no olho, você chama pelo nome, fala, oi Joãozinho, que bom que você veio aqui, sorrindo, olhando no olho, fala, pô, tô super animado que a gente vai aprender um monte de coisa legal, tal, toca aqui, high five, não sei o quê. E os daí tem pesquisa que mostra que aumenta a retenção, motivação dos alunos e, consequentemente, a aprendizagem. Então, se você aprende estritamente 90% esse tipo de coisa durante uma faculdade de pedagogia, você acaba, em boa parte, com esse tipo de viés que existe hoje no meio educacional. Então, para mim, acho que assim, é muito mais por aí, pela formação da carreira e pela formação dos professores, né, pelo desenho da carreira e pela formação dos professores, do que você querer atingir de uma forma direta, assim, tal, e pontual, que não vai fazer muita diferença. Eu acho que você tem uma certa razão no que você está falando. Eu entendo isso, acho que realmente passa por uma certa padronização. É importante você ter jeitos de ensinar os professores, na verdade, né? E não ser uma coisa largada, tudo. Mas, assim, eu tenho um primo de um amigo meu que tem um filho. Certeza que ele mora em São José do Rio Pardo. É isso. Que tem um filho numa escola que não tem nada a ver com você, certeza. Não, sabe o que é engraçado? É isso que eu acho, que é uma irmão, coisa que é louca, né, cara? Numa escola que você paga um valor alto, assim, tipo, quase 5 pau por mês pra uma criança, tá lá, primo do amigo lá, tá, cara? Uma criança de 3, 4 anos, mais ou menos. Uma criança de 4 anos de idade que, cara... Pré-escolar. É importante colocar pré-escolar. Que ele me falou, meu amigo tava conversando com ele, tomando uma cerveja outro dia, que, cara, teve uma reunião de pais e uma professora... foi feito um questionamento usando uma palavra assim, foi o seguinte: eu queria fazer um esclarecimento sobre... E aí, a professora, na reunião de pais, de alunos, de crianças de 4, 5 anos, chegou e falou assim, esclarecimento, a gente pode usar um português melhor. Eita. Então sabe, é aí que eu quero... Como que a gente consegue... Será que não passa pela liberdade do ensino isso? Então, de você conseguir escolher melhor. Se for uma coisa muito centralizada, talvez isso não seja mais fácil de ser manipulado? Eu não sei se é uma questão de centralização ou não. Eu não acho que é muito esse ângulo. Eu acho mais que de novo, carreira mal desenhada e uma formação estritamente teórica. Mas não é, cara, porque é uma profissional que... Tá no setor privado? Não, Perfeito. E com ali credenciais... talvez... Sim, mas é porque, cara, se a pessoa tem credenciais... Pô, o pedagogo que fez mestrado, doutorado, ele fez o quê? Ele fez coisa prática? Não, ele mergulhou mais e mais em teoria pedagógica, entendeu? Então, assim... aliás, tem várias evidências que mostram que vários tipos de pós-graduação não aumentam o resultado de aprendizagem, entendeu? Sim. Por quê? Porque não está voltado em você se aprimorar, em como você atingir melhores resultados educacionais. Então, no final de contas, é o mesmo problema, entendeu? Só que a questão é o seguinte, no mercado você consegue... Poxa, se a pessoa começa a fazer um ensino extremamente enviesado e tal, cara, o pai vai lá, vai reclamar, a diretora vai lá e vai... ter que lidar com o risco de te perder alunos. Foi o que o meu primo fez. E aí é uma escolha da diretora. Ou ela mantém aquilo ali, aquela situação do jeito que está. E então quem resolve é o mercado. Aluno, quem resolve é o mercado. Agora, no Estado, não. Então. Porque não pode. Não tem. E não é assim, não é nem porque isso. Primeiro, isso não é cobrado. Não existe nem esse nível de cobrança. Porque os pais, a maior parte dos isso é uma realidade especificamente brasileira. É muito interessante. Em todos os níveis de faixa de renda no Brasil. Todos, dos mais ricos aos mais pobres, os pais têm escolaridade menor que os filhos. Uhum. Então, tá bom, numa renda mais alta, isso talvez não tenha um impacto tão grande. Mas numa família de renda baixa, tipo, isso basicamente significa que os pais não sabem necessariamente como cobrar uma educação melhor ou o que significa uma educação melhor. A maior parte dos pais de alunos de escolas públicas assim no Brasil tem como maior satisfação das escolas saberem que eles estão em um ambiente razoavelmente mais seguro do que as ruas e que eles estão tendo uma alimentação que talvez não estava garantida em casa. Então você está vendo, de novo, a gente está olhando para a sobrevivência, a gente não está olhando para o desenvolvimento intelectual e, enfim,
os alunos. Né? Que no âmbito cultural, desculpa interromper, Marco, uma coisa vira fundamento da outra, né? Não vai cobrar, entendeu? Ele tá lutando pela sobrevivência e o Brasil é um país difícil. Precisa muito mais de educação precisa muito mais de saneamento básico e civilidade do que qualquer outra coisa. Por isso que eu falo assim, combate a pobreza e não a desigualdade. Combate a pobreza. Isso aí. A desigualdade, enfim... Não, desigualdade de oportunidade, beleza, tô dentro. Mas o problema é pobreza. É que assim, quando você fala também de desigualdade, debate de desigualdade, você estressa também o extremo de que tem gente que acha que as pessoas não deveriam ter nada desigual em relação às outras. O que, enfim, isso não sobrevive, porque, aliás, até o próprio, até dentro do tema de educação, e assim, acho que é um tema bem polêmico, mas interessante, o sistema de financiamento de pesquisas no Brasil segue uma lógica assim muito próxima a essa, né, de que todo mundo deve receber uma coisa muito parecida, porque a maior parte do investimento de pesquisa no Brasil é tempo de professor pesquisando. E você não tem uma priorização para o resultado, para o desempenho e tal. Tem o Qualys, mas também é um sistema que é muito ruim. Porque o cara que publica na Science, na Nature, tem uma pontuação ínfima. Não se considera o fator de impacto. Cara que publica no departamento da própria universidade... Com 3 publicações, passa acaba a pontuação. Com a meritocracia. Exato. Então, o cara que publica na China... Quando você aloca igualmente... E até sendo meio cruel aqui, tá? O Departamento de Administração de Empresas da Federal do Piauí tem certamente, desculpa se você trabalha lá, mas assim, tem certamente zero para agregar na ciência internacional sobre administração de empresas. Agora, no Departamento de Engenharia Química ou de Alimentos... Tem coisas relevantes, tem as carnaúbas lá, que tem que pesquisar e tal, tem o óleo da carnaúba, tem 1 milhão de coisas. Ali tem que ter recurso para pesquisa. Então, por que o departamento de administração tem o mesmo banco de horas de pesquisa por pessoa ali alocada do que o cara de engenharia de administração? Está errado. O professor do departamento de administração da Federal do Piauí tem que ter exclusivamente tempo de ensino e 0 tempo de pesquisa. Aí você barateia o custo da aula dada, porque a pesquisa que ele faz não tem um resultado internacional significativo, né, de avanço científico, né, não está na fronteira do conhecimento, né, na via de regra. E aí, esse encarecimento da hora-aula dada por esse tempo de pesquisa improdutivo faz com que você tome 2 decisões. Ou você aloca esse tempo de pesquisa no departamento mais produtivo, no departamento ali de engenharia química e tal, ou contrate mais professores que só ensinam para aumentar a base de alunos que você consegue atingir e tornar a universidade e o ensino superior mais inclusivo no Brasil. Então, ou você pode fazer pesquisa mais relevante ou atender mais gente para ensino. Então, assim, a comunidade quando você aloca recursos sem olhar o output, sem olhar a produtividade daqueles recursos, você está jogando dinheiro no lixo, né? No limite é isso. Tem uma crítica muito bem feita aí, a ideia de alocar dinheiro para pesquisa em humanidades num país subdesenvolvido. Não, pesquisa em humanidades é super importante, tá? Não, é hiper importante. Não tem o problema dúvida. É a proporção do quanto essas pesquisas... É o ROI. Deixa eu ser... Eu tô querendo alocar uma ideia de ROI. Indo dentro de uma nomenclatura retorno sobre investimento. Retorno sobre investimento. Então, é tudo alocação de capital. É só isso que eu tô querendo dizer. E eu só queria pegar aqui a pergunta, porque a gente não conseguiu alocar a pergunta do nosso patrão. E eu só tô querendo falar, Modelo, tamo junto. Na ideia de que se existe uma força organizada política invadindo essa desconstrução de valores clássicos, porque eu acho que a gente não chegou a falar Não chegou. Né? Então, eu acho que assim, um pouco de novo, eu achei que, enfim, deixar mais claro é que assim, eu acho que talvez esses valores clássicos estão mais ligados talvez ao conservadorismo, tá? É possível, enquanto que o progressista, ele busca sempre a evolução, enfim, de comportamental da sociedade. Por isso que a gente vê assim, muita gente defendendo a linguagem neutra, esse tipo de coisa. Exato. Enfim, esse tipo de coisa. Só que esse tipo de coisa está no espectro político mais à esquerda, que é onde estão os teóricos da pedagogia, que é o que compõe boa parte do currículo da formação de professor. E por isso que, no final de contas, ele chega e que, dentro de uma carreira que é pouco atrativa e que traz capital humano de mais baixo nível, não por conta da capacidade das pessoas, por conta das oportunidades que elas tiveram na vida, acaba fazendo com que o cara chegue com 21 anos de idade
linguagem numa sala de aula com 40 alunos, não saiba como gerir aquilo e ele se relaciona bem com os alunos, o que é muito importante, porque ele conversa a linguagem deles, mas ao mesmo tempo ele não tem capacidade técnica para ensinar bem e transmitir bem o conteúdo. Por que uma aula bem dada? Uma aula bem dada é quando você tem um conteúdo adequado, né, de expectativas de aprendizagem adequadas para aqueles alunos e que, ao final de uma aula, boa parte dos alunos aprenderam um nível adequado daquelas expectativas de aprendizagem. E o professor que chega despreparado não consegue nem de perto fazer isso e ele vai ficar usando parte do tempo da aula que já é mal utilizado, porque tem tempo de disciplinar a turma, tem tempo de fazer chamada, tem a disciplina dos alunos que às vezes não é tão cobrada e o aluno chega atrasado na sala de aula e por aí vai. Então, por volta a cada 100 minutos de aula que o aluno tem, 40 vão para o espaço, né? Já vira pó. Só 60% do tempo é bem utilizado. Mas esse bem utilizado, muitas vezes, eu rodei muitas escolas ao redor do Brasil e assisti muitas aulas nessas escolas, nessas viagens que eu fiz, em municípios pobres e tal. Sim. E eu cansei de ver o professor pegando o livro-texto, escrevendo na lousa, com português errado e tal. Porque é difícil, cara. O que é. É o que é. E a gente tem que evoluir, a partir daí. A educação para que as próximas gerações sejam professores mais. E para isso a gente tem que fazer mudanças sistemáticas e tal. Então, se você quer que essa questão ideológica não entre em sala de aula, Boa. você tem que formar os professores tecnicamente para eles aprenderem como ensinar os alunos, como administrar uma sala de aula, como mediar conflitos, como você reter a atenção, como você tornar uma aula interessante, passar conteúdos que são interessantes, ensinar de fato aqueles alunos para que no longo prazo eles tenham muito mais chance na vida de conseguir ter sonhos maiores e chegar em lugares que eles não imaginavam que fosse possível. E para isso, a carreira tem que ser mais atrativa, a formação do professor tem que ser mais prática do que teórica. É mais ou menos assim que eu penso. Eu acho muito legal porque tem um conservadorismo prático nesse sentido. Porque eu tenho... O cara, o aluno cada um tem vai que... pensar, não cabe ao professor. Isso, entendeu? mas ele tem que saber Bhaskara, aplicar Bhaskara. Exato, É isso que eu tô querendo dizer. Ele isso. tem que, porque assim, isso. por que eu acho que é balela as pessoas acharem que quem tem dinheiro no Brasil não quer que o pobre aprenda? Porque, cara, tipo, o cara que tem dinheiro no Brasil, ele via de regra, empresário. Pô, se ele tem dificuldade de contratar gente para conseguir trabalhar, ele é obrigado a treinar todo mundo, reduz a margem dele. Lógico que sim. Isso que a gente boba trabalhar. Isso é um mito de esquerda, por sinal. É um mito de esquerda. Isso é um mito de esquerda, por sinal. É um mito de esquerda, exatamente. isso. Eu tava conversando com um amigo que tem uma empresa grande, ele emprega muitas pessoas como primeiro emprego. E fala, cara, é difícil encontrar um jovem que leia um e-mail e entenda o que o cliente quer naquele e-mail. Que não entende um parágrafo. É isso. Ele até lê as palavras, ele não tá entendendo o que o cara O que foi quer. pedido. Como é que essa pessoa vai trabalhar? O mercado tentou colocar todo mundo para produzir. Quanto mais produzir, melhor. É isso. O cara não consegue calcular o troco, velho. Tipo, o cara pede dinheiro assim. Acaba com o processo interno de qualquer empresa. Sim, exato. Eu sei que tá lindo. Ao chato, cama. Olha lá, ele veio. Ao chato. Infelizmente ali, os caras estão olhando feio pra mim. Já tá, nem tá mais olhando Não, os pra caras mim. não estão olhando feio, eles Cara- são feios, é diferente. Não dá pra interpretar. Vitão, Independe do nível código. Vitão, Não dá vem pra dar um oi pra interpretar. galera aí, Vitão, Como é pra que é? galera ver. Quem é que tá me enchendo o saco? Vem aqui, Vitão. Muito bem, vem aqui, Vitão, vem cá. vem aqui, bota Vem a tua pra cá. cara. Bota essa Aqui, tua ó. cara feia aqui, É a ó. desconstrução Porque do podcast. A culpa é só comigo, mas ó, é esse cara que tá me ferrando aqui Ele na parada. aparece toda Ele tá hora, ali pra mim, ó. faz isso, Cara, Qualquer reclamação, Fudeu o mandem. tempo, Mandem irmão. tchebar.com. Nós te amamos, velho. Mas antes de terminar, nós vamos pro nosso querido pitch do livro. Camarão, explica pro Daniel José, esse cara sensacional, Fantástico, velho. fantástico, Irmão, fantástico. puta, que coisa legal, velho. Não, conversa eu fiquei muito maravilhosa. feliz Pô, pelo obrigado convite, por valeu você mesmo. vir. A gente queria mais Pô, 2 muito dias massa. conversando, mas a gente tem que acabar. Eu vou te falar o infelizmente. seguinte, você vai ter que voltar mais pra frente. mais pra a gente vai frente. fazer um outro, eu acho que até ao vivo. Conforme eu for aprendendo lá, dando certo, chegando em Brasília, né? Aí, Vai chegar, vai isso aí. chegar. Aí eu divido os aprendizados de Brasília. isso com Vai ser vocês, sensacional. Precisa de pessoas assim. Explica pro Daniel José como que funciona aí, camarada. Baseado nessa ideia assim da gente sair da caverna, a gente gosta de indicar alguns livros para as pessoas. Então a gente faz um pitch do livro. Então a gente gosta de colocar livros na opinião, botar as pessoas para discutir isso. Mas a nossa métrica funciona da seguinte forma: tem 3 livros
cada um de nós indicou um livro. Primeiro você tem que tentar... E aí é o seu Livros papel. que permeiam nossas ideias. Que a gente ou leu, Isso. ou a gente está Qual que é o lendo. terceiro ali? Tem o Já vamos chegar lá. Calma aí. Já vamos chegar lá. Isso é segredo. É o segredo, Pete. Então nós temos 3 livros, cada um indicado por um de nós, que defendem 3 certas ideias. E primeiro você tem que tentar adivinhar quem indicou qual livro. Às cegas. Essa é a graça. Vamos lá, vou apresentá-los aqui então. Vai apresentar O primeiro livro, Diário Estoico, Ryan Holiday. Aqui está. O segundo livro, A Farmácia de Ayn Rand, Doses de Anticoletivismo, Denis Garcia Xavier, que esteve aqui já. Chamado cara bacana. Denão de Araguari. E chamamos ele de Denão, tal qual Aristócles era chamado de Platão. É por isso que chamamos ele como Denão. Genial. Em total respeito, não é em demérito algum. Ele é um cara de Ele é um 3 cara- metros e 20 de Ah, eu altura. falo isso. Exato. Ele é largo. É, Sabe que Platão, o nome Ele dele é uns 3 Daniel José. Ih! Assim. Acho que mais, hein? Você sabe que o nome de Platão era Aristócles. Ele era chamado de Platão porque ele tinha ombros largos. Sério? Por isso que nós chamamos ele de Denão. Homoplata. Porque ele é um gigante da filosofia. É em elogio, tal qual a gente elogia interessante. Platão. É, E o legal. terceiro livro, Please Understand Me Too, Temperament, Character, Intelligence, David Kirsch. E aí, meu amigo, quem que você acha que trouxe qual livro? Não, É as seu cegas, é as estoico, liberal. Como é? Estoico, Estoico pra mim. Liberal. A Farmácia de Ayn Pra Rand, você. eu e E esse o David terceiro, Kirsch, Please é, Understand enfim. Me Too, Here. Você acertou totalmente, bicho. Eu preciso muito aprender com você. Ou seja, errou todos! tudo. Errou tudo. Todos. Esse é seu, esse é meu. Esse é aqui. meu. Porque não tem como você acertar de cara. Mas não É tem as problema. cegas. Não tem. Não é essa a ideia. A questão não tá A aí. ideia é a gente poder fazer o pitch do importante livro. É o seguinte, Essa é vem a agora. brincadeira. A gente tem aí 1 minuto cada um Isso, bora. para falar sobre o livro e tentar vender para você. Para o deputado. Para o deputado. Vamos vender para o deputado. Fantástico. E aí, no final, você vai escolher qual livro você vai levar para casa. Eu já escolhi, mas enfim. Não, mas, Já escolheu? ele já escolheu esse, mas tudo bem. Ele já escolheu não, esse. não. Mas é o seguinte, o legal é o pitch. Não. Você foi muito mal lá. A gente tem que- Foi cuzão. A gente tem que te vender. A gente tem que te vender. Esse agora entendeu? fodeu. A gente Eu não sei se é o fodeu. meu. A gente vai fazer o pitch. Eu não sei essa é a se eu brincadeira. dobro o meu esforço ou Vai eu lá. só fico de boa. Começa então. Já que ele vai levar o teu, começa. Já que ele vai levar você, Vou você ter que começa. fazer um xixi ali. Vai, William. Vamos. O negócio é o Bora. seguinte, cara, esse livro aqui é um livro muito bom, certo? Porque esses 2 autores resolveram fazer uma reflexão estoica a cada dia do ano. E eles são pessoas normais. Você que é um deputado, não tem tempo de ler, tem que ver ali projeto de lei, falar com a porra do PT, do PSDB, do PP, do paporra do caralho A4. Isso aqui é um livro ótimo, você pode ler no avião, pode ler de vez em quando. E ainda... Você entendeu o pitch, né? Tá vendendo. pitch tá ruim. Ih, não. Beleza. Filha da puta, me fudeu. Se tava ganhando, eu perdi. o livro só por causa dessa venda. Filha da Porque é um mãe. livro pra quem não lê. Só vendeu Não, horroroso. não, não. Esse é um livro pra Ele é quem um não cara tem que tempo num tempo pós-moderno. Que é um tempo inflado, relativístico, Mas esse entendeu? livro eu não li, mas eu já ouvi ele, audiobook e tal. Boa. Esse é Entendi, ótimo, cara. o Ryan Holiday Esse que lê aqui- mesmo, é bacana. Exatamente, cara. É um livro pro cotidiano, pro isso dia a aí. dia, entendeu? A ideia de um diário estoico é justamente a ideia de que uma vida humana é uma vida do passo a passo, de que o conflito se desvela numa existência e que... Nossa, que palavras. Exatamente, poéticas, exatamente. Agora até uma coisa assim que é legal, que porque como esse livro realmente é um por dia e tal, tem um livro dos valores judaicos, você já viu? Sei. Também É muito legal, porque tipo, também é um por dia por ano, do ano e tal. São 365. Camara. Eu vou resumir, Não. R$25 é seu. Não. Camara, sua vez, irmão. Muito bom. Bom, Ayn Rand, e esse daqui é uma interpretação de Denis Xavier, não preciso falar nada. A Ayn Rand ela é a apóstola do egoísmo racional. Então a ideia de que ao você estar fazendo aquele seu bem é o que é o fundamento do bem da sociedade. Tem uma ideia muito Adam Smith aí, que eu não saberia nem dizer qual que é a correlação entre os dois, acho que deve ser extensa e talvez bem estudada, mas tem essa ideia de que quando você lê uma pessoa que está falando de si e fazendo bem da forma certa,
ela está fazendo bem para o todo. E eu acho muito a fundamentação do homem público isso. E eu acho isso curioso, como construir essa realidade. Enfim, tá aí o desafio. Ela é muito mais densa que isso. Não dá para traduzir essa russa naturalizada americana dessa forma, mas tá aí o meu pitch. Excelente, muito bom. Compra o meu, hein, mano. Inclusive, calma aí. Melhor que seu pitch aí. Seu Pego pitch lá tá fora, muito... mano. Inclusive, esse livro do Denis Xavier, ele tem uma coleção que é animal, que chama Breves Lições, que tem Genial. Thomas Sowell, Ayn Rand, Hayek. Cara, e o Murray Rothbard é muito legal. Fantástico poder fazer uma coleção de uma ideal e vou te falar uma libertária, coisa, né? velho. Muito bonito isso. O Denis Xavier, como líder do Novo Muito na bom. Câmara Federal, ele é um cara Ele que alinha todo o filtra, partido, ele é isso aí. filtra as coisas de uma forma que, puta, é sensacional. Eu acho que todo mundo que gosta dele deveria ler esse livro. Sem Eu tô dúvida, vendendo sem o teu dúvida. também, mas porque Ele é um gigante. você sempre vende o meu. Você sempre no meio do negócio vem vender o meu. Então eu tô completando. Eu só queria dizer que não é Denis Xavier, eu queria dizer que é Dois vendedores, Denão produto de ruim. Araguari. Eu só queria dizer isso. Só para completar, porque assim, Platão era Platão de Atenas, Aristóteles de Estagira, Diógenes de Sinope e é Denão de Araguari. Então tem essa, entende? Tem essa Sim. tradição. Só isso que eu queria dizer. Rapidinho, um minuto pra terminar. Please understand me too. Temperament, Character, Intelligence, David Kirsch. Embarrassing. Cara, sabe por que você tem que levar esse livro? Vou ser muito simples pra você. Porque você vai formar um gabinete para ser deputado federal, velho. E isso aqui é um jeito de você entender as pessoas como as pessoas são. Através de uma ideia junguiana e de Myers and Briggs, que foi construída através do tempo, você consegue separar as pessoas em 16 personalidades. E isso é muito real. Inclusive, a gente já até sabe qual que é a sua, mas vai ficar para depois. Isso aqui é um outro episódio. Qualquer. Vamos chegar lá. Chega calma aí. lá, podemos falar. Nós temos artesãos, os guardiões, os idealistas, os racionais. idealista, A grande questão é o seguinte: o importante é o equilíbrio. Então, esse livro ensina como você é e como você pode atingir o equilíbrio através das suas funções cognitivas. Sou muito gostoso. Para formar um gabinete e para trazer o que é melhor de cada um e as pessoas gastarem menos energia para fazerem as coisas, lendo isso daqui vai te ajudar horrores. O sábio é aquele que não muda. Tá Já feito meu dizia pitch. Zenão. Escolher um livro Já pra dizia levar, é Zenão. isso? É teu livro. O que você escolher é seu. É seu. E, Essa é a graça. e nós vamos Sabe ganhar. que- E nós vamos ganhar. Sim. Que quem vai ganhar? A Eu graça- quero saber quem a vai graça ganhar. que nós estamos fazendo, a graça é que nós estamos fazendo um pitch para quem está ouvindo a gente. A gente está falando que tem livros a serem lidos. O meu Essa é a leva, brincadeira. o meu leva uma espada de brinde. Corta o microfone aqui, produção. Pilantra. Olha, que Daniel excelente. José, temos 30 segundos. Daniel José, por favor, meu querido amigo. Olha, a política é um laboratório humano. É muito interessante e importante você entender sobre o ser humano e você... Corta o saber como microfone, lidar- produção. Saber como lidar com os diferentes tipos de pessoas e esse é um exercício super interessante que talvez dos 3 pontos aqui é onde eu tenho que me aprofundar mais. Eu confesso que eu já tenho o livro do Denão, de Araguari, Araguari, de isso. Araguari. É isso aí. E também eu tenho o audiobook, né, e eu tenho, tudo que o Ryan Holiday faz, eu tô sempre olhando, eu adoro a maneira como ele populariza o estoicismo, né. Apesar dos livros serem razoavelmente simples, né, de entender, sobretudo Sêneca, eu acho que é o mais simples de todos, assim, é bem direto, bem bacana. Mas eu acho que eu vou levar, vou no David, o quê? David Kirsch. Kirsch, please Muito bom, understand. É muito liberal. Voltou pelo novo. Voltou pelo novo. Muito bom, levou tudo. Eu só vou te Valeu, falar uma obrigado, coisa. hein, Não, pô, não, não. adorei. Esse aí vai, eu só vou te falar uma coisa. Esse aí vai chegar na tua casa. Porque se você abrir as páginas. Dá uma abridinha aí, ó. Esse homem é Tá, estudioso. Eu tô. Ele é estudioso. Então, Ele tá é no meu estudioso. caminho. Ele te vendeu o que ele conhece. Galera, Daniel, cara, irmão, Puta meu. prazer. muito As obrigado, duas foi do velho, caralho. por ter vindo aí. junto. Valeu. Cara, por ter participado com a uma gente. pessoa de Obrigado até pela verdade, camiseta né, P aqui que Isso. vocês conseguiram encontrar Aí. pra mim. Cara, é sensacional. valeu A gente acredita muito nas suas ideias aí. Eu Isso acho aí. que você é um cara que É isso tem aí. um puta futuro político brilhante Sem pela dúvida, frente. sem dúvida. Você tem muita coisa de boas para Valeu, passar obrigado. para Isso aí. muita gente. Só para cortar, os romanos falavam que antes
A ideia era que antes de você ser um homem público, você tinha que ser um homem bom privado. E me pareceu muito claramente, tudo que a gente conversou aqui, e eu tenho certeza disso, Daniel é um excelente homem privado. E aí ele pode se tornar um homem público. É essa a brincadeira, entende? Para você virar síndico do prédio, você tem que ser um bom condômino. Você tem que cuidar do seu lixo, você não tem que tirar o cocô do cachorro. A gente tenta sempre ser melhor, né? É isso. É claro que assim, a gente erra aqui e ali, tem ambiguidades na vida do ser humano, Ninguém né? É Natural perfeito. da nossa natureza. É mas isso, não é sempre competição tentando passando. ser melhor, viver bem a vida, né? Aliás, até aproveito para fazer uma recomendação de um livro que é bem legal, que eu fiz uma matéria lá no mestrado que chama Humility, né? Humildade. É isso aí. Que é com David Brooks, que é colunista do New York Times, conservador americano, que inclusive foi um dos jornalistas que o Obama escolheu para acompanhar mensalmente a gestão dele nos 8 anos de mandato. Um cara muito legal, assim, muito influente assim na formação de opinião, né, do cenário político americano, né? E ele resumiu a aula que a gente fez, né, em um livro que basicamente em cada aula a gente lia a biografia de uma pessoa e debatia o porquê ela viveu bem a vida ou não, o que significou para ela isso, né? Então, desde Agostinho, teve FDR, que a gente leu sobre a história dele, enfim, várias personalidades, várias pessoas em diversos aspectos sobre ação social, enfim, é bem, bem legal. E ele resumiu esse curso num livro que chama The Road to Character, o caminho para o caráter, eu não sei como é que é em português. E ele escreveu depois um livro que é melhor ainda que esse, que se chama The Second Mountain, a segunda montanha, talvez, não sei se é essa a tradução literal que eles fizeram, mas que fala muito sobre isso, assim, sobre a busca de uma vida com sentido e que, não de uma forma assim... Uma vida boa. A vida boa, assim. E é muito sobre não só aquela coisa, papos de propósito e tal, mas vai além disso, assim, sabe? Tipo... A partir do momento que nem aquilo que você faz com um propósito e tal tem valor, porque é uma aprovação de fora, tipo, no limite, o que é pra você, sabe, viver bem a vida, pra você mesmo, sabe, tipo, é bem legal, é muito massa mesmo. Então eu recomendo esses 2 livros aí do David Brooks que me fizeram lembrar dessa... Eu lembrei por causa dessa nossa conversa. É muito sobre a autenticidade, né? Você conseguir fazer a sua vida fazer sentido pra você. E aí vai fazer pra todo mundo, mas tem que fazer pra você primeiro. Galera, muito obrigado. Valeu, pessoal. tamo junto. Thanks very much all. Valeu. Você é um monstro, hein? Valeu. Você é o nosso patrão da pergunta. William, também. muito obrigado. Obrigado mais a uma vocês. vez. Dani, obrigado. Obrigado, Marcão. Marcão, boa noite. Boa noite, Valeu. galera. Valeu. Abraço, thank you, Marauê. Valeu.